assistem vídeos no YouTube, né, eles poderão saber por que é isso pelos outros vídeos. Tá? Bom dia, pessoal, tudo certo? Tudo na santa paz de Deus? Tudo tranquilo. Então vamos agora para mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos tratar de como que você subtrai frações. Então, bora lá para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte. Vamos supor que você tenha... Opa, tá espesso. Vamos supor aqui que você tenha a seguinte fração, né? 8/5 menos 3/10. Você tem que prestar atenção sempre em subtração ou adição de frações nos denominadores. Verifique os denominadores. Primeiramente, primeira coisa, os denominadores são iguais? Se são iguais, você soma ou subtrai os numeradores e acabou. Os denominadores são diferentes? Sim, neste caso são diferentes. E como são diferentes? Um dos números ele é múltiplo de outro. Então, para lembrar, né, no caso de ser múltiplo, o número 10 ele é múltiplo de 5, ou seja, existe um número que multiplicado por 5 resulta em 10, certo? Se você encontrar este número que multiplicado por 5 resulta em 10, isso demonstra que 10 é múltiplo de 5. E você pode usar este número aqui para realizar a mudança da fração, da fração em questão ali, em uma fração equivalente. E aí você poderá subtrair de fato as frações. Então, neste caso aqui, o 2 é o número que multiplicado por 5 resulta em 10. Então você vai utilizar o 2 como fator de multiplicação, tá? O 2 aqui, ó, ele é um fator, vamos escrever aqui, de multiplicação. E daí, o que isso ajuda? Ajuda, na realidade, a você multiplicar aquela fração, o 8/5, por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, é o fator de multiplicação que você vai utilizar para multiplicar o numerador e o denominador. Feito esta multiplicação, e vamos fazer ainda, né? Vamos colocar aqui, 8 vezes 2, 16, e 5 vezes 2, 10. Veja que, uma vez feito isso, agora você pode subtrair da outra fração. Subtrair da outra fração, não. A outra fração subtrai desta, né? E aí você tem a seguinte expressão numérica aqui. A seguinte subtração de frações. Os denominadores são iguais. É o primeiro caso que eu citei agora para vocês, né? Quando os denominadores são iguais, basta somar ou subtrair. E neste caso, tu subtrai. 16 menos 3, acabou. Fica quanto? 13. 13, quanto? Décimos. 13 décimos. Feito? Uma observação que eu tenho medo de que alguém ache que é assim, é a seguinte, ó, vou botar aqui em cima, aqui, ó. Denominadores nunca se subtraem, nunca se somam, tá? Nestas situações. Então aqui, ó. Então, por exemplo, não, né? Denominadores não se soma ou subtrai. Em que sentido? Assim, ó, alguém pode pensar que isso aqui pode dar o seguinte, ó, 16 menos 3, 13. 10 menos 10, 0. Não, isso aqui não existe, isso aqui está erradíssimo, tá? Primeiro, até porque divisão por zero é impossível. Então, assim, ó, não faz esse tipo de operação aqui, tá? Dos denominadores você mantém. Começa a assistir, se alguém está chegando agora, assista os primeiros vídeos sobre frações. Comece de lá. Tem ali na playlist ali do 7º ano, que é o assunto que eu estou tratando ali, né? Que são os assuntos que eu estou tratando nessa playlist. E aí você vai lá e começa assistindo lá, tá?
Muito bem, então isso aqui sem chance. Vamos apagar isso aqui, tá? Tá bom sim, não precisa apagar. Então acabou, é isso aqui. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é assim, 7 oitavos menos 15/32 avos. Novamente, você observa os denominadores, eles são iguais? Não, não são. Então você verifica se algum dos denominadores é múltiplo de outro. Ele é. Quem? O 32 é múltiplo de 8. Então, vejamos. 32 é igual a 8 vezes um determinado número. Que número? O número 4. Certo? Este 4 é o fator de multiplicação. Um fator de multiplicação. Legal? E agora, o que você vai fazer? Vai utilizar esse 4 para multiplicar aquela fração que tem o menor denominador. Assim como foi a outra aqui, né? Não adianta multiplicar o 32 e o 15 por 4. Vai só aumentar ainda mais os denominadores e numeradores, no caso. Isso não é o procedimento correto. Você tem que igualar os denominadores. E para te igualar, tem que ser naquele denominador que, ao multiplicar por 4, resulta no mesmo denominador que da outra fração. Então, vamos lá. Multiplicando aqui por 4. O que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte. 28, pois 7 vezes 4 é 28. 8 vezes 4, 32. Menos 15 sobre 32. Nessa fração tu não mexe. Assim como na primeira aqui, você não mexeu na primeira fração, na segunda fração. Por quê? Porque não há necessidade de ser mexido. Relembrando, você tem que, já que você identificou quem é múltiplo, você tem que transformar aquele valor que tem menor denominador no mesmo valor do outro denominador. Tá? Igual 28 menos 15, 13. De novo 13. Sobre quanto? Sobre quanto? 32. E acabou. Tranquilo, é assim, não tem mistério. Somar, subtrair frações não tem mistério. Claro que às vezes tu tem uma expressão numérica, né, em que tu tem um monte de fração para somar ou subtrair, enfim. Aí se torna mais complicado no sentido que tu tem muito mais conta a fazer. Mas não significa que é mais difícil por isso. Beleza? Vamos passar para a próxima então. Agora a próxima situação, que é quando os denominadores são distintos de modo que um não é múltiplo do outro. Então vamos lá. 9 sétimos menos 11/18. E agora? Será que o 18 ele é igual a 7 vezes algum determinado número? Pare e pense nisso. Vamos ver. Será que dá 1 aqui? 7 vezes 1, 7. Não é 18. Por 2. 7 vezes 2, 14. Não é 18. Por 3. 7 vezes 3 é 21. Não é 18. Então 18 não é múltiplo de 7. Sem chance. Certo? Da mesma forma, o 7 não é múltiplo de 18. O que você faz? Então você tem que pensar o seguinte. Existe, vamos escrever aqui, existe um número que é múltiplo de 7 e 18. Ou seja, existe um número que nós vamos descobrir que multiplicado por 7, assim, vamos por aqui, quer ver? Existe um número, uma interrogação,
que multiplicado por 7... acho que não tá legal aí. Vamos lá, peraí. Calma. Aqui, ó. Existe aqui, ó, um número que multiplicado por 7 dá um determinado valor, que será o mesmo valor que você vai encontrar quando multiplicado por 18. Então, olha só. Existe um outro número aqui também, que multiplicado por 18 dá um valor, que é o mesmo valor da multiplicação anterior, que é 7 vezes alguém, certo? Mas como é que você encontra isso? Que caminho você vai tomar? Qual é o número que é comum à multiplicação do 7 e a multiplicação do 18? Que número é esse? Existe um método para isso. Vamos lá? Vamos encontrar aqui esse número aqui. E como é que você faz? Bem simples. Você realiza o menor múltiplo comum. Entre quem? Entre 7 e 18. Beleza? Então, vamos lá. 7 e 18. Por qual número você pode dividir o 7 ou o 18? Por 2. 7 não dá por 2, então repete. 18 por 2, 9. Qual o número que dá para dividir o 7 ou o 9? O 3. Repete o 7. 9 por 3, 3. Continua ainda por 3. 7 ainda não deu. Se não deu antes, não vai ser agora, né? 3 por 3, 1. E agora pelo próprio 7. Que dá 1 e 1. Acabou. Vamos multiplicar agora. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 7... 126. Então, este número aqui, ó, vai ser quem? Aqui será o centro. Aqui não vai ficar legal essa cor. Vamos apagar. Vou botar aqui branco. O branco aparece melhor. Aqui, ó, 126. Então, aqui é o 126. Agora, basta saber quem é que eu multiplico por 7 para dar 126. E quem é que eu multiplico por o 18 para dar 126. Tá aqui, a resposta está aqui mesmo. Por quê? Aqui é a multiplicação que eu fiz foi 18 vezes 7, não é? Então, ó, o 18 pode entrar aqui. 18 vezes 7, que dá 126. Aí você lembra do seguinte, né? Você lembra de que a multiplicação, ela tem uma propriedade comutativa. Uau! E com essa propriedade comutativa, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então você pode mudar aqui a ordem. Ó. 18 vezes 7, que também dá 126. Fechou? Então esses números agora são fatores de multiplicação. Vamos lá, vamos escrever eles aqui. Ó. Então o 18 e o 7, eles passam a ser os fatores de multiplicação. Então, vamos lá. Aqui o denominador é 7. Então eu vou multiplicar por 18. Multiplico por 18 embaixo e multiplico por 18 em cima. Ora, a outra fração será multiplicada por quem? Por 7. Então multiplico por 7 embaixo e multiplico por 7 em cima. E vamos lá. 9 vezes 18. 9 vezes 18 dá 180, tira 18, 162.
Tira 80. Eu falei isso? Tira de 180. Tira de 180 é quanto? 18. Tá. Sobre quanto? Sobre 126. Menos 11 vezes 77. Opa, já estou dando a resposta. 11 vezes 7, 77. Sobre 18 vezes 7, 126. Ora, era isso que eu queria. Encontrar os denominadores comuns. Encontramos aqui. E agora calculamos os numeradores. Eu acho que eu vou pagar essa continha aqui em cima. Aqui, essa parte aqui, para não atrapalhar. Aqui. Porque isso aqui já está compreendido, né? Então, lá. Vamos lá então. Cento e 62 menos 77. O que você faz? Subpede uma dezena para 16 dezenas. Concordam? Você pode fazer isso. Então, uma dezena mais 2 unidades dá 12. 12 unidades. 12 unidades menos 7. 5. 16. Perdeu 1, ficou 15. 15 menos 7. 8. Então ficou 85 sobre 126. Tranquilo? Tranquilo, né? Acabou. Fechou. E mais um para fixar. Mais um. Vamos mudar a tela. Letra D. 10 sobre 21 menos 3 sobre 16. Analise os denominadores. Denominadores são iguais? Não. Algum deles é múltiplo de outro? Não. Não tem como fazer 16 vezes alguém para dar 21. Ou vice-versa. Mas existe números que multiplicados tanto por 21 quanto por 16 vão resultar no mesmo valor. Era isso que eu tinha ter dito antes, né? Melhor do que antes. Vamos lá. Então existe valores aqui que quando multiplicados de novo. Existem números que quando multiplicados por 21 resultarão um determinado valor que é igual ao outro valor quando multiplicado por um número vezes o 16, quando o número multiplicado por 16. Esses valores que nós devemos encontrar aqui, ó, são os fatores de multiplicação. Nós vamos encontrar eles. Fatores de multiplicação. Porque são eles que você utiliza na multiplicação aqui nas frações, para tornar essas frações equivalentes. Na verdade, a gente está resolvendo por fração equivalente, né? Utilizando também o MMC para encontrar este valor aqui mais rapidamente. Então vamos lá, então é o MMC de quem? De 21 e 16. Então 21 e 16. Bora lá. Qual o número que dá para dividir o 21 ou 16? O 2. Repete 21, dá 8, dá por 2 de novo, porque toda vez que você tem um número par, sempre dá para dividir por 2. Então 21, 8 dividido por 2 dá 4, por 2 de novo. 21, 4 por 2 é 2, 2 de novo. 21 e 1. Agora dá para dividir por 3, que dá 7, 1,
que dá por 7, que dá 1 de novo. E acabou. E vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 16 vezes 3, 48, e 48 vezes 7. Vamos lá. 48 vezes 7. 336. Então, este valor que você encontra é o 336. Muito bem, então, o 21 vezes quem para dar 336? Vamos analisar aqui mesmo. Ó. É possível enxergar isso na própria decomposição aqui que você faz aqui. Não, decomposição não, no próprio algoritmo. O que é 20? Onde é que aparece 21 aqui? Ah, aparece no lado esquerdo aqui nessa coluna. Não, não é isso que eu quero. Eu quero enxergar 21 aqui nestas multiplicações. Onde é que eu enxergo 21 ali? Eu enxergo aqui, ó. 3 vezes 7. Isso aqui dá 21. Então, se eu fizer este 21 multiplicar pelos demais valores que estão acima, esses demais valores que estão acima aqui, ó, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 16. E se eu fizer essa multiplicação, vai dar quanto? Vai dar os 336. Certo? Então aqui eu vou multiplicar o 21 por 16. Agora, por quem eu devo multiplicar o 16? Como eu falei antes, você analisa qual é o valor que você deve multiplicar por 16, de modo que dá o mesmo resultado, 336. Ora, só pode ser o 21. E você analisa por comutatividade, não é? Então, esses são os fatores. Encontrados os fatores, vamos lá, vamos multiplicar então. Por que eu devo multiplicar o 21 aqui, que está aqui no denominador, por 16? 16 embaixo, 16 em cima. Por que eu tenho que multiplicar o 16? Por 21. 21 embaixo, 21 em cima. E agora vamos lá. 10 vezes 16, 160. Sobre 21 vezes 16, já encontramos, dá 336. Menos 3 vezes 21, 63. Sobre 16 vezes 21, 336. E agora? Agora você vai resolver a subtração. Então é 100, Então é 160 menos 63. O que você faz? Deixa eu ver aqui. Você pede uma dezena para quem? Para 16 dezenas. Correto? E essas 16 dezenas cedendo uma, fica com 15 dezenas. Então, 10 unidades agora, tira 3, 7. 15 menos 6. Bug, 9. Então aqui vai ser 97 sobre 336. E acabou. Podemos parar por aqui, que já está bastante longo esse vídeo, né? Muito bem, pessoal. Então é isso aí. O que vocês têm que fazer é praticar bastante, né? Existem outras maneiras assim de resolver essas subtrações e frações? Ou somas? Sim. Existem umas regrinhas aí também. Que é divide, depois multiplica. Divide com o denominador, multiplica com o numerador. Isso é o mais comum. Mas isso aqui é você fazer o uso das frações equivalentes, determinando também o MMC da mesma forma,
E aí, é isso aí. Certo? Um grande abraço a todos e bora pro próximo vídeo.